Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós vamos estar falando do modo apresentação, que é um modo que lhe permite fazer apresentações assim como você faz lá no PowerPoint, lá no Word, né? A diferença é que aqui você vai conseguir rodar um código, né, dentro da sua apresentação, além de, claro, todas as outras personalizações que a gente viu aí anteriormente, tá certo? Esse modo ele é chamado de Rise, né? Ele não vem pré-configurado, você precisa instalar. Aí aqui eu dividi, né, esse vídeo em partes, né? Primeiro vamos falar da instalação, que é bem simplesinha. Depois, como acessar o modo apresentação e um exemplo, né, de como configurar a sua apresentação. Então aqui, ó, primeiro a instalação. Basicamente você vai precisar executar estas células aqui, né? Você vai botar aqui pip install Rise, né, que é para instalar o Rise. Depois você vai pegar a extensão, né, NB Extension, né, vai instalar também, né, dentro do Rise lá. E aqui você vai habilitar ela, tá certo? Eu vou fazer a instalação aqui, embora no meu caso já está funcionando, eu não precisaria fazer isso, certo? Então, vai terminar quando aqui aparecer um número, né, que é a ordem de execução, tá certo? Então, aparecem essas mensagens. Se der algum errinho ou você não estiver conseguindo, né, fazer os próximos passos, né, principalmente essa parte aqui que vem em vermelho e tal, pode ser que isso aqui, no meu caso, não é nem erro, é só alguma incompatibilidade de versão. Talvez o Raise foi feito para alguma versão do Python que, quando adapta a essa, algumas coisas ficaram obsoletas, né, e tudo mais. Então, você pode perguntar para o GPT também, pô, instalei esses caras aqui, deu esse erro. Aí você copia esse texto aqui, joga lá, o que é que eu posso fazer? Vai dar problema na minha apresentação? Não vai? Posso continuar? Aí no meu caso até tem uns probleminhas, mas dá para continuar. Aí como é que a gente acessa o modo apresentação? Aqui tem um menu de 5, né, um tutorial, digamos assim, né, de 5 etapas para a gente fazer isso. Primeiro, né, no canto superior, clique em View, né, visualizar. Você vem aqui, ó. Aí depois de clicar em View, né, na segunda parte, ele fala o quê? No menu View, visualizar, passa o cursor sobre Cell Toolbar, né, que é a barra de ferramentas de Cell, para abrir o submenu. Então, você tem aqui View, Cell Toolbar, abrir o submenu. Aí na etapa 3 ele fala o seguinte, vai e marca Slide Show, aqui, ó. Pronto. Ao fazer isso, você percebe que há uma mudança aqui na lateral. Aparecem esses caras aqui, ó, esse menu aqui, que você tem algumas opções, né? Agora você verá uma nova lista suspensa no canto superior direito, né, de cada célula no notebook, né, que é essa parte aqui, superior direito. Clique nessa lista suspensa para selecionar o tipo de slide de cada célula. Opções incluem slide, subslide, fragmentos, vamos falar deles daqui a pouco, e outros. Logo mais apresentaremos uma breve descrição de cada uma dessas opções, né, e também um exemplo logo depois. Agora, você está pronto para visualizar seu notebook no modo slide. Para fazer isso, procure na barra superior um ícone com um desenho de um gráfico de barras localizado no canto superior esquerdo. Veja a figura a seguir. Clique nele para abrir a apresentação. Nesse caso aqui da minha figura, tem uma coisa interessante que ele só tem esse botão. Por quê? O Jupyter, quando ele vem instalado, né, padrão, ele vem basicamente com algumas opções que vem aqui, mais um tecladinho, né? Aí você, ao instalar essa coisa aqui, dá um F5, né? Às vezes você tem que sair do arquivo, abrir de novo, vai aparecer esse carinha aqui. Pronto, é ele que você, ao apertar, tá aqui, tá vendo? Vai gerar a apresentação. Não faça isso ainda, não aperte ainda, porque senão você vai ver uma coisa meio estranha, né? Eu tô nesse slide aqui, você vai ver meio recortado, só um pedaço, né? Não vai conseguir ir. Então, espera um pouco, né? Então, esqueça isso que você viu. Então, uma vez que você já concluiu isso, agora vamos configurar a apresentação, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o seguinte, né? As opções que tem aqui, se você apertar aqui, ó, você vai ver slide, subslide, fragmento, skip notes. Vamos falar rapidinho de cada um delas. O que é um slide? Essa opção define, né, a célula como um slide principal. Ao utilizar essa configuração, a célula será exibida como um slide separado, ideal para marcar seções principais ou tópicos principais de uma apresentação. Subslide, né, quando você seleciona isso, né, ao selecionar essa opção, a célula se torna um subslide exibida abaixo do slide principal. Vai ter uma setinha lá para você ir para baixo. Os subslides são úteis quando você deseja fornecer informações adicionais ou detalhes sobre um tópico específico. Ou até mesmo, você deixa ele lá, mas você pode avançar para o próximo sem necessariamente ir para aquela parte adicional. Mas você fez uma explicação para a plateia, ele entendeu, aí você pode ir para o próximo. Ah, não entendeu? Peraí, vamos pegar mais um exemplo. Esse exemplo extra pode ficar abaixo, né? Porque ele vai ser usado só se você precisar. Você tem um fragmento que funciona como um pedaço do slide. Então você vai ter a parte inicial, esse um fragmento vai aparecer logo depois, assim que você apertar a setinha para frente. Ou seja,
ele vai de fato aparecer sempre, é diferente de um subslide, só que ele aparece depois, no mesmo slide ainda, com a informação anterior, aí vem o fragmento, o restante dessa informação. O skip é um slide que você quer pular, ele não vai aparecer na sua apresentação. Ele serve nas situações que você fez a apresentação e fala, pô, eu queria remover esse slide, eu não queria que ele aparecesse na apresentação, mas não vou remover ele apagando, porque numa outra apresentação talvez seja importante ter ele. Então você bota o skip, aí você vai pular ele. Assim que você apertar a coisa de um slide, tem um skip no meio, ele vai ser pulado, não vai aparecer. E as notas como o próprio nome diz, são só notas para você, né? Então elas vão ficar disponíveis só nesse modo que você está vendo aqui, que é o modo comum, não é o modo apresentação, como a gente vai ver aqui no exemplo daqui a pouco, certo? Então, notas é aquilo, às vezes você quer botar um lembrete ali, né, para você ficar lendo antes da apresentação, alguma coisa que você tem que falar, então aí você vai ter essas notas, tá certo? Então vamos a um exemplo, né? Nada melhor que um exemplo para a gente entender como funciona. Então aqui eu já deixei pré-configurado, aí você tem que ir mexendo, porque de início realmente isso aqui dá um trabalhinho, você vai ter que configurar o que colocar na tela, porque né, senão fica muito texto para a tela, então isso aí você vai aprendendo com o tempo. Aqui nesse material já tem esse exemplo, você pode já ir trabalhando com ele próprio, né, dando uma mexida aqui nele mesmo. Então, apresentação com Jupyter Notebook, eu botei isso como um slide. Então vai aparecer só esse texto aqui nessa tela. Depois vai aparecer a palavra slide. Como eu não marquei nada aqui, né? Ou posso deixar marcado assim, então essa palavra slide vai vir junto com o que está abaixo dela, que não foi escolhido nada, certo? Aí depois, um novo slide vai ter esse código aqui, né, que vai importar um pacote que eu instalei aqui acima, vou estar falando rapidinho, né, embora isso aqui é material que a gente vai abordar mais à frente no curso. Então você vai ter um slide com um subslide, dei um exemplo também, tá certo? De um slide onde você tem um subslide, que é algo que vai aparecer abaixo dele, informação vai aparecer abaixo dele, que é tudo isso aqui, ó. Subslide, né? Se você clicar para baixo, vai vir isso aqui, certo? Aí nós temos aqui, né, um slide com fragmento, que é um slide que aparece só a parte inicial, quando você aperta para frente para mudar de slide, ele acrescenta mais essa parte aqui, tá certo? Então, temos aqui, né, o nosso exemplo. Eu só vou mudar aqui, gente, só vou botar a palavra gráfico, porque eu acabei mudando, era o gráfico da função seno, mas eu falei, não, vou botar só o gráfico da parada, x ao quadrado, para não ficar o título errado, né? A gente edita aqui. Pronto. Beleza? Então vamos dar um exemplo. Estou aqui, selecionei a célula que eu quero que comece minha apresentação. Percebe que ela está marcada aqui com slide. Ó. Então, pronto, apresentação com Jupyter Notebook. Aqui tem um menuzinho de ajuda na interrogação, que você tem vários códigos, né, que você vai estar utilizando. Aí, claro, leia todos com calma, vai fazendo um teste, aperta as letras e vê o que acontece. Eu vou usar aqui só um deles, que é a vírgula, que esconde esses símbolos aqui, ó, esses dois. Ó. Fica a tela mais limpa. Tem inclusive um, eu não estou sabendo qual que esconde essa parte aqui de cima também. Então você fica só com a telona branca, tipo lá no PowerPoint. Certo? Você pode usar ela também. Aqui eu acho que não está funcionando no meu teclado, acho que era F11, não sei, mas aí não está funcionando aqui. Mas vamos lá. Então temos aqui, ó, apresentação do Jupyter Notebook. Slide. Lembra que essa célula aqui estava marcada aqui no canto como slide e essa aqui estava vazia. Aqui nesse caso eu vou instalar, né, a biblioteca Matplotlib, que é uma biblioteca utilizada para fazer gráficos. Né? Vamos supor que eu estou dando uma aula de como esboçar um gráfico. Então, aqui eu vou dar Ctrl Enter, já que eu não tenho mais o botão Run, né, eu tenho que dar Ctrl Enter para rodar. Aí beleza, ele fez a instalação, caiu lá para baixo, tem mais, né, esse menu aqui talvez ele gire mais para você acessar aqui, mas isso não importa, porque isso aqui é só dizendo que a instalação ocorreu. Aí aqui, ó, para ir para frente, eu aperto aqui o setinha para frente. Não, setinha para frente funcionando. Tenho que vir com o slide aqui, ó. Pronto. Aí aqui ele fala o seguinte, ó, tem pacotes necessários para rodar esta célula e as células que virão. Então aqui o Matplotlib, que é o que vai rodar a questão dos gráficos, né, para a gente poder usar gráfico, e o NumPy que vai mexer com funções. Né? Por exemplo, esse linspace aqui que vai gerar números de 0 a 1, 11 valores, se eu não me engano, ou 10, né? Então ele é o que? Do pacote NumPy, né? Porque aqui está, import NumPy as NP. A gente vai falar disso tudo, viu, gente, mais à frente. Aqui é só um exemplo, né, da apresentação, não do código em si. Não estou explicando essa célula de código que cada parte aqui significa. Então, ó, eu vou rodar, Ctrl Enter, pronto, apareceu aqui. Ó. Então, o que isso aqui foi feito? Né? Foi gerado os valores, né, de entrada da minha função, e aqui foram jogados esses valores 0, 0.1, 0.2, foram o quê? Elevados ao quadrado. E foi impresso o x e o y, certo? Então, vamos continuar aqui agora com o slide com subslide.
Quando ele tem um subslide, você vai ver que aqui embaixo, ó, você tem uma setinha, ó, certo? Eu não estou conseguindo acessar ela. Meu Deus. Aconteceu uma tragédia aqui. Peraí, Ctrl+. Pronto. Aumentei, ó. Aqui você pode aumentar o tamanho da tela botando Ctrl+. É porque como eu estou usando o gravador de tela aqui, infelizmente ele ficou na frente, né? Mas aí você não vai ter esse problema. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou executar essa célula. Aí eu vou para o subslide, que é um slide que fica abaixo desse, tá certo? Essa célula aqui eu não precisaria ter executado ela de novo, viu, gente? Porque um comando parecido com ela já foi executado, ou seja, esse objeto aqui já está na memória. Mas eu botei aqui, né, para facilitar a nossa vida. Então, quando eu boto subslide, ó, ele desceu, tá vendo? Ó? Então eu posso botar para cima, ó, ele sobe, ó, subslide. Agora aqui eu vou fazer o gráfico. Ele deu um erro aqui, que ele falou plot XY. Né? Vamos sair aqui do modo apresentação para a gente ver que erro foi esse. Eu vou apertar vírgula, vai vir um X, ó, eu saio do modo apresentação assim. Ele fala aqui, ó, matplotlib. Ah, tá. É porque é o matplotlib.pyplot. Há um errinho aqui no nosso código. Então, eu vou executar. Veja que ele não vai dar erro agora. Aí, claro, eu volto para a minha apresentação, né? Vou voltar para cá. A gente tem que dar essa consertada, né? Então, eu vou executar de novo essa célula. Pronto. Aí gerou aqui o gráfico. Aí você fala, pô, professor, eu não estou conseguindo ver o gráfico aqui. Tem opções de você transformar isso aqui numa função e botar o gráfico em outra tela, ou então você vai dando um Ctrl-, ó. É porque ele estava bem alto aqui, bem grande a tela, né? Pronto, aí apareceu aqui o gráfico. Aí, claro, você tem que ir mexendo para você adquirir a habilidade. Não é tão fácil assim usar isso aqui de início, né? Mas tem bons recursos, né? O fato de você poder executar um código aqui e ver a saída numa apresentação, eu acho que é algo assim bem inovador em termos de apresentação. Né? O Jupyter, ou seja, ele é uma ferramenta assim, poderosíssima. Quanto mais você utilizar, melhor você vai ficar. Tá certo? E aí, slide com fragmento. Então, eu tenho aqui um código parecido com o que a gente já vem trabalhando, né? Vou executá-lo, beleza. Executou na memória, não precisaria porque ele já está, né? É o mesmo código, estou gerando várias vezes, né? O mesmo, mas ele já seria aproveitado, né, das células anteriores. Aí o subslide é o quê? Quando eu boto para frente aqui, ó, aparece um pedaço aqui embaixo. Agora eu consigo ver a informação toda aqui, tá certo? Aí se eu executar aqui, ó, ele gera o gráfico na mesma tela, né? Pronto, saiu a saída aqui embaixo. Claro, tive que dar uma reduzida na fonte, exatamente para, né, conseguir ver aqui. Apertei Ctrl-, beleza? E aí nós temos aqui, continuando, né, seria a próxima aula. Como eu não configurei, você vê que aparece o nome extensões, o Jupyter, célula, apareceu tudo. Por quê? Saindo aqui. Vamos voltar para um tamanho. Acho que 125 é um tamanho bom, né? Que é a próxima parte de extensões. Perceba que a partir daqui, ó, eu não escolhi mais. Até que extensões eu escolhi o nome, mas aqui embaixo, ó, tá tudo desconfigurado. Então é como se ele quisesse mostrar tudo isso até o final. Né? E aí tem a parte aqui de notas, você percebe que foi pulado. Você não viu essa palavra nem essa, já pulou para cá. Ele ficou o quê? Escondido, porque é apenas uma nota, assim, algo para você lembrar, mas não vai aparecer na apresentação. Beleza? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as extensões, que é algo que meio que eu já falei lá no primeiro vídeo, mas como eu estou na parte de personalização, eu entendi que essas extensões, boa parte delas são para você personalizar o seu ambiente, né? Como inserir, né, você ter essa questão de fechar célula, aumentar célula, você, por exemplo, né, colocar aqui, aparecer ó, a numeração, deixa eu ver se botar isso aqui, essa. Então, aparece as linhas de código para você saber que linha tá, então tem essa, tem aqui a de congelar célula, né, que é essa aqui, ó. Se você aperta isso aqui, ó, essa célula ficou congelada, você vai tentar cortar ela, ó, e não vai conseguir, né? Então é uma questão de segmento. Então isso aí eu falo no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.